E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que estão aí a existência de vocês, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo bacaninha, tudo na mais perfeita maravilha? Onde vocês estiverem em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Maranhão, Piauí, Acre, Rondônia, Rio Grande do Sul, no Nordeste brasileiro, né, ou no Centro-Oeste, em Brasília, no Goiás, onde vocês estiverem aí fora do Brasil, onde vocês estiverem no Paraguai, na Argentina, na Itália, nesse mundão de Deus. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui com conteúdo, né, do canal Paulo Dharma 1970, muito obrigado mesmo, agradecendo também a Deus, porque sem Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não somos rigorosamente nada. Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá força para a gente poder estar sempre aí, né, com saúde, graças a Deus, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, que é o caminho, a verdade e a vida, tranquilo, beleza? Pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, tá aqui o meu Instagram, @paulodharma1970, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, passe ele adiante, para que outras pessoas tenham acesso aí ao canal Paulo Dharma e ao conteúdo do canal, beleza? Tranquilo? Te pedindo também que, se você quiser ajudar o canal, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Dharma, a chave Pix, tá? Você pode contribuir com qualquer, se você gostou do conteúdo, se você quiser ajudar o canal, é só entrar aqui, ó, 988-290-767-91, é o Pix do canal Paulo Dharma, tranquilo? Então estou pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, passar adiante, mandar mensagem. Se você quiser, pode mandar mensagem, pode falar o que você quiser, que a gente responde aqui, tranquilo, beleza? Então, ó, um minutinho se passou, a gente está aqui, 10 segundos para tomar uma água ali, e a gente volta aqui para entrar aqui com o vídeo aqui, já na beirada, beleza? Estou aguardando, mas não sai daí, 10 segundos, é só o tempo de tomar uma água ali, voltar aqui e a gente continua aqui com o vídeo, beleza? Então não sai daí, hein? Valeu, tchau, tchau. E aí, tranquilo? Beleza? Voltei, 10 segundos, o tempo de tomar uma água, refrescar a garganta e voltar aqui pro canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Seguinte, hoje eu tenho em mão este livro aqui daquela coleção Clássicos, Os Imortais da Literatura, né? Os Imortais da Literatura Universal, este aqui, ó, tá vendo? Os Imortais da Literatura Universal, o Thomas Hardy, este livro aqui que eu tenho em mão, esta edição, que eu confesso que há muitos e muitos anos eu tinha vontade de ler esse livro, mas eu tinha a impressão de que pelo título ele fosse alguma coisa a ver com Judas, né, de Jesus Cristo, São Judas Tadeu, uma coisa desse naipe. Eu fiquei curioso, vi algumas pessoas fazendo comentários, inclusive vi comentários na internet sobre ele, e de vídeos aí de pessoas que falam sobre literatura, Judas o Obscuro, né, Judas o Obscuro. Fiquei curioso porque era um livro que eu nunca tinha lido, nunca tinha pego, nunca tinha passei nem perto, né? E aí esses dias eu peguei essa edição da Abril, né, de 1971 e fui ler essa edição. Rapaz, que livrinho depressivo esse. É difícil, eu já peguei materiais aí, livros aí depressivos. Você pode pegar até no caso aí da Emily Brontë, né, o Morro dos Ventos Uivantes, que você está aqui vendo a capa. O Morro dos Ventos Uivantes é talvez das grandes referências, né, que eu tinha como literatura lá, mesmo na adolescência. Eu peguei o Morro dos Ventos Uivantes, que é um livro extremamente depressivo e, inclusive, né, tem até música, né, da Katie. Eu pensei com os meus botões que o livro não seria tão difícil, né? Assim, posso dizer para você que muitas vezes eu até considerei o livro chato, a linguagem chata. Ele é considerado um clássico. Ele é considerado talvez um clássico do final da Era Vitoriana da Inglaterra, 1891, aqui é 1895, né, quando ele foi publicado. Esse livro causou uma polêmica danada, aqui o Thomas Hardy, nesse outro romance dele aqui, ó. Vendo? Thomas Hardy. Ele causou uma polêmica muito, muito grande por conta do livro ser considerado imoral, né? O Judas Obscuro, o próprio outro livro, o Tess, né? Que foi, acho que filmado pelo Roman Polanski, talvez em 1979, talvez eu esteja enganado, mas foi o Roman Polanski que fez esse livro, que também é considerado um livro polêmico, esse Tess. E este aqui realmente não me agradou. É aquela história do clássico, né? O clássico ele tem a obrigação de te agradar? Não, muitas vezes não, mas assim, você pode lê-lo
você pode lê-lo e considerar, assim, você não gostar, não é proibido. Tem gente que não gosta de Moby Dick, entendeu? Tem gente que não gosta, tem clássicos aí que Don Quixote, as pessoas não gostam. Esse Judas Obscuro eu não gostei. Primeiro que o livro ele é depressivo do início ao fim. Do início ao fim, não há nenhuma nada aqui que faça você gostar dos personagens, gostar de nenhum, gostar do Judas Fawley, da Arabella Dunn, do Richard Phillotson, a Sue, né, Susana Florence e o pequeno pai Tempo, né, que é o filho da Arabella Dunn. Não tem nada aqui que faça você gostar dos personagens, nada. Um livro chato, gente. Eu considerei um livro extremamente chato. É um clássico, mas é um livro chato. Aqui, o Thomas Hardy, ele era um autor voltado lá pelo Schopenhauer, né? Ele tinha esse problema, ele tinha essa visão schopenhaueriana do universo, do mundo. Aqui, ó, também muito do positivismo também do século XIX também, tá vendo? E com as ideias darwinistas, né? As ideias darwinistas. Quer dizer, ele tinha esse ponto, vai criar personagens que praticamente só se dão mal na vida. Não tem nada aqui, o Stuart Mill, utilitarismo, tá vendo a visão Stuart Miltiana, né? Miltiana. Ele vai criar esses personagens. Esse Judas Fawley é um indivíduo, né? Esse Judas, ele é um indivíduo que ele perdeu os pais logo cedo, ele é criado por uma tia, ele é criado pela tia, ele sente uma necessidade danada de estudar, né, de ler os grandes clássicos. Ele quer ser um grande doutor, então ele vai ler os anais do Tácito, ele quer falar grego, quer falar latim, então ele vai pegar a Eneida, vai ter passagens da Eneida de cor, ele vai falar, né, passagens da Eneida de cor. Tudo que era considerado clássico, ele sendo muito pobre, vai trabalhar como fazendo esculpindo, né? Trabalhar como pedreiro. Ele quer ter um diploma, ele quer ser um indivíduo que quer, né? Ele quer ser considerado, entendeu? Ele quer ser alguém. Esse Judas Fawley, Judas. Ele quer ser alguém, ele quer ter o diploma, ele quer, né, ser considerado, sair da miséria. Isso é que ele pensa aqui, ó. Phoebe Silvaro quem potens Diana, ó Febo, ó Diana, rainha das selvas. Ele fala em latim, né? Phoebe Silvaro quem potens Diana. Ele quer Carmen secular, ele é um garoto que ele quer aprender o latim, então ele chama esse professor, né, esse Richard Phillotson, ele quer que esse professor dê livros para ele é um leitor voraz, entendeu? Ele quer sair da miséria, ele quer sair do buraco em que ele está, naquelas cidadezinhas da Inglaterra vitoriana, ele quer sair dali, ele quer chegar numa grande cidade chamada Christminster, né? A cidade Christminster, que é um lugarejo que é quase encostado em Londres. Ele quer ir para lá, ele tem desejos. Nesse início do livro aqui, ele tem vontade disso. Olha aqui, ó. Finalmente percebeu que no seu excesso de amor pela leitura, deixara-se dominar por uma emoção culpada em se tratando de um jovem cristão. Mergulhava em Homero, mas nunca trabalhara o Novo Testamento em grego, muito embora possuísse um exemplar comprado pelo correio num negociante de livros de segunda mão. Abandonou, pois, o grego iônico, com o qual já se tornara familiar, por um novo dialeto. E durante muito tempo limitou-se à leitura dos evangelhos e das epístolas do texto de Grimbach. Além disso, tendo ido um dia a Alfredson, que é outra cidade, travou conhecimento com a literatura dos santos padres da igreja, achando num livreiro alguns volumes lá deixados por um pastor da vizinhança em apuros de dinheiro. Quer dizer, ele quer ser alguém, entendeu? Ele quer que as pessoas o respeitem. Ele não tem pai, não tem mãe. Aqui, ó, serei doutor antes de deixar este mundo. E assim Judas continuou sonhando. Até mesmo bispo poderia tornar-se se vivesse uma vida cristã pura, enérgica e sábia. E que exemplo não seria? Se ganhasse 5.000 libras por ano, distribuiria de um modo ou de outro 4.500 e ainda viveria suntuosamente com o resto. Não refletindo bem,
aquela ambição era absurda. Tentaria tornar-se arcedíago, ou arcebispo, né? Por que razão um arcedíago não podia ser tão bom, tão instruído, tão útil quanto um bispo? Apesar de tudo, ainda pensava em ser bispo. Na expectativa, assim que estiver instalado em Christminster, lerei tudo que não puder encontrar. Tito Livio, né? Tácito, Heródoto, Ésquilo, Sófocles, Aristófanes. Olá! Eram vozes leves que se faziam ouvir por detrás da cerca, mas Judas nem mesmo as notou. Continuou pensando. Eurípides, Platão, Aristóteles, Lucrécio, Epíteto, Sêneca, Antonino, Marco Aurélio. Depois precisarei conhecer a fundo outras coisas, os santos padres por inteiro, Beda e a história eclesiástica em geral, e um pouco de hebreu. Por enquanto conheço apenas as letras do alfabeto. E ele fica com esses sonhos. E o sonho de justamente chegar nessa Christminster, nessa cidade. Mas nesse meio do caminho vai aparecer uma menina, entendeu? Apareceu uma menina mala, esperta, chamada Arabella Dunn, entendeu? Ela vai se enredar com ele e vai tirar ele do caminho, né? Ela vai engravidar dele, ela vai arrumar um namorico com ele e ele vai acabar engravidando desse Judas. Vai acabar engravidando dele, e aí ele vira tipo, ela vai dizer que não tem filho nenhum, que foi só uma gravidez, né, aconteceu lá, mas não tem gravidez nenhuma e toca a vida. E aí ele vai ter que se sustentar, né, vai acabar largando as leituras. Num certo momento aqui do livro, ele vai parar praticamente de falar de livros, ele vai ter que viver, né, trabalhar para viver, sustentar, né. A mulher acaba abandonando ele, essa Arabella Dunn, acaba indo para a Austrália, larga ele e aí ele volta a focar lá na cidade que ele quer chegar. Nessa cidade ele tem uma prima chamada Sue Florence, que a tia, né, a velha tia que criou ele assim largado, que não estava nem aí para ele, largou ele de mão, não estava nem aí, era contra o casamento, não gostava de coisas de casamento, e ficou colocando isso na cabeça dele, dizendo que ninguém da família Fawley tinha dado certo no casamento. Ele cresceu ali um menino abandonado, meio largado de mão, e essa tia fala para ele, você não vai se casar, porque se você se casar você vai se dar mal, todos os Fawley se deram mal. E ele vai para a cidade lá e ele acaba indo atrás da prima, dessa Sue, acaba vendo essa prima por lá, ele acaba enredando. Só que essa prima é muito esquisita, gente. É um dos personagens mais estranhos que eu já vi. Ela é completamente, eu não vou dizer completamente doida, mas é assim, não tem um parafuso, ela não tem um parafuso no lugar, entendeu? E ele vai acabar se enrabixando por ela, como se dizia antigamente. Ele vai acabar, mas ela meio que não quer nada com ele. Ela não quer casar, não quer namorar, ela não quer nada, entendeu? Ela sei lá, não queria saber dele de alguma forma, não queria estar com ele. Mas ele acaba insistindo tanto, que ele fica ali, ela acaba tendo amizade com ele, é uma espécie de amizade com ele. Eles viram primos, amigos, mas eles nunca se casam. Olha essa passagemzinha aqui ainda da Arabella, ó. Contudo, a Arabella sabia que todas essas dificuldades, né, de chegar nele, né, eram apenas momentâneas. O importante era que conseguira um marido que possuía toda a capacidade necessária para ganhar dinheiro, para lhe comprar vestidos e chapéus, assim que começasse a temê-la um pouco, para se aplicar no seu ofício com seriedade e atirar pelas janelas os seus estúpidos livros, de modo a poder cuidar das coisas práticas. Ele teve esse negócio com essa Arabella, depois ele vai ter com essa Sue. Essa Sue não quer rigorosamente nada com ele, nada. E a Arabella vai para a Austrália, vai embora, larga ele e vai embora. Eles estão lá tentando matar um porco lá, essa com a Arabella, ele não tem capacidade nenhuma de matar o porco. E também ele não quer matar o porco, porque o porco fica lá chorando, né? Fica gritando, fica gemendo. Ele não quer matar o raio do porco. Aí a Arabella vai acabar indo embora, deixa aí, larga ele. E como eu falei, larga ele e ele vai acabar se enrabixando pela prima. E a prima não quer saber dele. Mas ele tanto insistiu, que ela acaba tomando um bode dele e ela acaba se casando. A Sue acaba se casando com o professor, um velho já, né? Esse velho que tinha dado alguns livros para ele. Isso causa para ele muito mal, né? Ele fica muito mal.
Muito mal é saber que ele foi trocado por um velho. Mas essa Sue é tão doida, que ela acaba largando o velho. Ela acaba largando o velho para voltar pro Judas. Acaba voltando pro Judas. Entendeu? Um negócio assim. Chegou uma hora na metade do livro que eu pensei em abandonar o livro. Falei, não é possível, gente, um negócio desse. O negócio é chato. Os diálogos deles são chatos. A conversa da mulher é chata. Tudo chato. Tudo chato. Faz tempo que eu não me lembro. Faz tempo que eu não me lembro de ter lido um livro tão chato, tão como eu vou dizer, tão pessimista, né? Tão, vou dizer assim, Schopenhaueriano, né? Tão Schopenhauer na minha vida. Fazia tempo para um clássico. Geralmente, todos os clássicos que você vai ler, geralmente eles têm alguma coisa de interessante. Você pode, os bons clássicos, né, da literatura. E como eu tenho lido Dostoiévski, assim, depois de Dostoiévski, a coisa tem ficado difícil, tem ficado complicado para certos clássicos. E esse justamente não pegou. E eu fui lendo. Até onde eu falei, cara, ou eu largo ele, ou eu largo o livro e vou plantar batata, ou continuo. Porque se eu largo o livro, daqui a alguns anos eu vou acabar tendo que pegá-lo novamente. Então eu falei assim, não vou ler. Vou continuar até onde o Thomas Hardy quer com essa história. Vamos lendo. Aqui, ó. Judas perguntou pelo contramestre e olhou à sua volta. Os ornamentos góticos, colunetas, traves, capitéis, pequenos sinos e ameias, já quase terminados ou à espera de serem removidos, caracterizavam-se por linhas matematicamente retas, pela precisão, pela igualdade, pela exatidão. Nos velhos muros encontravam-se as linhas quebradas da ideia original, curvas quebradas desde da precisão, irregularidades e desordem. De súbito teve uma iluminação. O que tinha diante dos olhos era um trabalho tão digno de interesse quanto os estudos científicos do mais nobre dos colégios. Contudo, continuou sob o jugo de sua velha ideia e decidiu não aceitar, senão provisoriamente, qualquer emprego que a recomendação de seu antigo patrão lhe pudesse proporcionar. Essa era a forma que tomava nele esse ofício moderno, a agitação. Além disso, logo compreendeu que naquele lugar, no máximo poderia copiar, restaurar ou imitar. Acreditava que isso proviesse de uma causa temporária e local. Não via que a arte da Idade Média estava tão morta quanto uma folha de samambaia num pedaço de carvão. No mundo em que o rodeava, outros desenvolvimentos se desenhavam, nos quais a arquitetura e a arte gótica não representavam o menor papel. Ainda não tinha descoberto a animosidade implacável da lógica e da visão contemporânea em relação àquilo que tanto venerava. Ele se batendo, né? Porque o trabalho dele era justamente de pedreiro, de uma espécie de escultor, né? De fazedor de santos, limpador de santos, esse tipo de coisa. Olha aqui, ó. Ele com a Sue. Olha a conversa dos dois. Judas, disse ela alegremente quando ele acabou as orações e voltou para junto dela. Quer você que eu lhe faça um novo testamento, igual ao que eu fiz para mim em Christminster? Certamente que sim, como era ele. Modifiquei o velho, fazendo das epístolas e dos evangelhos brochuras separadas que dispus pela ordem cronológica segundo a qual foram escritos primeiro as epístolas aos Romanos, depois as primeiras epístolas e muito depois os evangelhos. Em seguida mandei encadernar o volume. O meu amigo estudante, ela tinha uma história de um amigo estudante que tinha se apaixonado por ela e morreu, o senhor, mas pouco importa o seu nome, pobre rapaz, disse que se tratava de uma excelente ideia. Sei que a leitura desse modo tornava-se 2 vezes mais interessante e 2 vezes mais compreensível. Puxa! Exclamou Judas com a sensação de um sacrilégio. E que absurdo literário é este? Disse Sue, folheando o Cântico dos Cânticos. Refiro-me à sinopse no alto de cada capítulo explicando errado a natureza dessa rapsódia. Você não precisa alarmar-se. Ninguém acredita que estes títulos de capítulos sejam de inspiração divina. Na verdade, muitos teólogos os consideram com desprezo. Não há realmente coisa mais engraçada no mundo que imaginar 24 patriarcas ou bispos, ou qualquer que seja o número deles, escrevendo com ar sério todas aquelas bobagens. Só para falar que o Thomas Hardy era ateu, tá? Óbvio, né? Ele era ateu de carteira, tá?
ateu de carteira, e ele era contra o casamento, então ele vai colocar aqui na boca da Su exatamente todo o rancor que ele tinha com relação a casamento, entendeu? A casamento. Ó, você é uma pequena... Ó, o Judas parecia aflito. Você é uma pequena voltairiana, murmurou ele. Realmente, nesse caso não diria mais nada, a não ser que não se tenha o direito de falsificar a Bíblia. Odeio todas essas petas, essas falsificações, esses termos eclesiásticos que deformam o amor humano, natural e cheio de êxtase que enche esse canto grandioso e apaixonado. Aí eles vão aqui, ou eles ficam papagaiando aqui o tempo todo, falando, conversando. Como eu falei, ela vai acabar casando com o ex-professor do Judas, ele vai ficar bem mal, ele tem um problema com o alcoolismo também, ele bebe pra caramba, ele bebe muito, e deprimido ele bebe mais, nessa altura aqui ele já largou os livros há muito tempo, já largou inclusive a teologia que ele pensava em fazer, ele queria ser teólogo, né? Queria ser teólogo, como eu falei lá no início, ele pensava que com a teologia ele ia acabar se virando uma espécie de bispo, coisa que valha, né? Mas ele acaba largando tudo por conta das mulheres. Cada capítulo aqui tem uma referência à questão das mulheres, né? Das mulheres, entendeu? O livro de Esdras, né? Que já bate aqui do começo aqui já começa aqui o livro tirando alguma coisa. Sim, são numerosos os que perderam o espírito por causa de mulheres e por elas se tornaram escravos. Numerosos também os que por causa delas pereceram, erraram ou pecaram. Homens, como quereis que as mulheres não sejam fortes, vendo-vos agir assim? Uma visão, assim, ele era, o Thomas Hardy era um defensor das mulheres, né? Um defensor das mulheres, sim, mas as mulheres feministas, posso dizer. Aqui, outra aqui, ó. Judas, Su segurou as suas mãos e, dado o estado de tensão em que estava, teve alguns soluços convulsivos. Sinto-me tão contente, devo descer aqui? Não, querida, sou eu quem entra. Já fiz as minhas bagagens. Além desse saco, tem apenas uma mala que já despachei. Aqui, ó. Piedosos, a igreja não representa mais nada para mim. Não falemos mais disso. Não serei mais um deles. Ele larga, por conta da Su, ele larga qualquer projeto de ser bispo, de ser alguma coisa, padre, alguma coisa dentro da igreja, um teólogo. Ele larga por conta da mulher. Ó. Piedosos soldados que em filas sucessivas sonham atingir a felicidade suprema. Se é que essa felicidade existe, minha felicidade suprema não fica lá em cima, e sim cá embaixo. Sinto-me tão culpada por perturbar assim a vida dos homens, disse Su, reproduzindo na sua voz a emoção que começava a aparecer na voz de Judas. Aqui, outra passagem aqui, ó. Atribuo a isso a minha timidez, disse ela, né? Em tom evasivo. Há uma timidez natural numa mulher no momento em que a crise ocorre. Posso pensar tão bem quanto você, que tenho perfeitamente direito de viver com você do modo como o entende, desde o presente momento. Posso sustentar que numa sociedade ideal, uma mulher poderá escolher tão bem o pai do seu filho quanto as suas roupas íntimas, sem que ninguém tenha o direito de se meter com isso. Mas talvez, em parte porque estou livre graças à generosidade de Philotson, porque ela casa com o sujeito, ela fica doida lá e o Philotson, ela acaba pedindo pro Philotson para ela ir embora. E o sujeito, o professor velho lá, não, se você quiser ir embora pode ir, eu te amo tanto que eu permito a você que você faça isso. Entendeu? Aí ela vai embora, é por isso que eles estão discutindo aqui. Ó, mas talvez em parte porque estou livre graças à generosidade de Philotson. Prefiro ser um pouco rígida. Se tivesse havido uma escada de cordas, se ele nos tivesse perseguido armado de pistolas, tudo me teria parecido diferente e provavelmente teria agido de outro modo. Mas não insista e não me critique, Judas. Admita que não tenho a coragem das minhas opiniões. Sei que sou uma pobre, uma miserável criatura. Minha natureza não é tão apaixonada quanto a sua. Judas repetiu apenas, eu pensava o que era natural que eu pensasse, mas se não somos amantes, não somos. No entanto, estou certo de que Philotson assim pensava também. Veja, eis aí o que ele me escreveu. Aí mostra uma carta dele. Porque todo mundo vê os dois como um casal, mas a mulher ela é muito difícil, essa Su. É um personagem muito complicado, muito difícil, chato demais, intolerável, chato demais. Olha aqui. Ele é um bom sujeito, não é? Estava muito resignada a me deixar partir.
Por demais, talvez, nunca estive tão perto de amá-lo quanto no momento em que, assim, quando o povo não está gostando dela, aí ela passa a gostar. Ela é contraditória o tempo todo. Contraditório o tempo todo. Mas você não ama, não é? Não, não amo. É terrível, mas é verdade. Também não creio que você me ame. Tenho um pouco de medo disso, disse Judas com um pouco de despeito. Nem ninguém crê, provavelmente. Algumas vezes, quando me sinto zangado, penso que você é incapaz de amar verdadeiramente. Pensar isso não é bom nem leal de sua parte, disse Su, afastando-se de Judas o quanto podia e mergulhando o olhar severo na escuridão. Pouco depois, fixando Judas, acrescentou num tom ferido. Talvez meu amor por você não seja semelhante ao de certas mulheres, mas sinto junto de você um prazer de uma suprema delicadeza e não quero ir mais longe e arriscar estragá-lo, procurando intensificá-lo. Sei bem que qualquer outra mulher, qualquer homem constitui um risco certo, mas trata-se de mim e de você. E confio em você para pôr os meus desejos acima da sua satisfação. Não discuta mais isso, Judas querido. Certamente, se isso lhe pode trazer remorsos. Mas você me ama muito, não é, Su? Diga que me ama 1/4, 1/10 do que eu a amo e ficarei satisfeito. Deixei que você me beijasse, isso é uma resposta suficiente. Apenas uma ou duas vezes. Pois bem, não seja guloso. Chata. A mulher é chata. Muito chata. E o Judas acaba encontrando, ela tinha voltado, né, a tal da Arabella Dunn, volta, depois passou a ser a Arabella Fowler, né, ela volta da Austrália, ela volta casada, aí ela volta com o menino e manda dizendo que esse filho é do Judas. Esse filho vai fazer parte da relação do Judas com a Su. Ai, que confusão, meu Deus. Oh, meu Deus, que confusão. Aí, esse menino é todo esquisito, todo schopenhaueriano. As conversas do menino, meu Deus do céu. Ai. Eles ficam conversando, né? Ele chega na casa da Su, no barraco lá, no buraco onde eles estão morando lá, da Su e do Judas. O nome dele eles vão botar o nome ali de Judas Júnior, uma coisa assim, Judas Júnior, Judinha. Mas o apelido que pega é Pequeno Pai Tempo, que é o apelido dele, ó. Aí vai falar aqui exatamente quando ele sai da estação de trem e vai bater na casa do Judas. Ó, todo riso, isso aqui é Schopenhauer, tá, gente? Todo riso vem de um mal entendido. Se olham as coisas como se deve olhá-las, não há nada de risível debaixo do sol. Nas paradas, o chefe do trem espiava no compartimento e dizia ao menino: tudo certo, meu rapaz, sua mala está em lugar seguro, no carro de bagagens. Está bem, respondia o menino sem entusiasmo e procurava sorrir sem conseguir. Ele era a idade fantasiada da juventude, e tão mal fantasiada que a sua verdadeira personalidade transparecia através de cada fresta de seu disfarce. Uma profunda vaga, vinda da noite dos anos, parecia aqui e ali levantar a criança na sua vida nascente, seu rosto como que ficava o oceano dos tempos, sem se importar com o que estava acontecendo à volta dele. Quando os outros passageiros, um por um, fecharam os olhos e o próprio gatinho se aninhou no fundo do cesto, cansado de brincar num espaço tão restrito, o menino continuou exatamente na mesma posição. Parecia então duplamente acordado, qual uma divindade escrava e ingênua, passivamente sentado, olhando seus companheiros como se contemplasse o círculo de suas vidas mais do que suas figuras próximas. Era o filho de Arabella, com seu habitual descuido. Esta esperava a véspera da chegada do pequeno para escrever a Judas, ainda que tivesse sido avisada havia várias semanas e até mesmo fosse Aldi Brickham, tal como dissera, para revelar a Judas a existência do menino e a sua iminente chegada. Assim, na noite em que Arabella recebeu a resposta de Judas, a criança desembarcava nas docas de Londres. A família, em companhia da qual o menino viajava, chamou um carro, introduziu-o nele, deu ao cocheiro o endereço de sua mãe, disse-lhe adeus e seguiu seu caminho. E o menino completamente deprimido. Ele parece uma junção do Robert Smith do The Cure. Um negócio terrível, terrível. Gente, terrível. Deixa eu ver aqui mais uma passagem aqui. É um negócio impressionante. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Mãe, o que faremos amanhã? Olha a conversa. Mãe, o que faremos amanhã? Não sei, é a pior parte do livro,
É a pior parte do livro, sem sombra de dúvida. Pior parte do livro. Não sei, respondeu Su. Ela tinha, essa Su tinha uma capacidade tremenda de estragar as coisas. E ela vai estragar o menino. Ó, não sei, respondeu Su com a voz desacoroçoada. Receio que isso vai atormentar seu pai. Aí o menino. Gostaria que papai estivesse bem e que tivesse havido lugar para ele aqui. Que ele teve que sair, o Judas teve que ir para outra cidade para arrumar trabalho. Porque a comunidade não aceita o fato deles viverem juntos e não estando casadas na igreja, nem no papel, coisa nenhuma. Só aquela relação doida. E a Su, depois de um certo tempo, ainda arruma 3 filhos. E sem contar um na barriga. Tem o tal do pequeno pai tempo, ainda arrumou 3 filhos e ainda mais outro que estava esperando. Gostaria que papai estivesse bem e que tivesse havido lugar para ele aqui. Nesse caso, o resto não importaria. Pobre papai. Não importaria mesmo. Posso fazer alguma coisa? Não. Tudo é tristeza, adversidade, sofrimento. Papai foi embora para nos deixar a nós, crianças, um quarto, não foi? Em parte. É melhor estar fora deste mundo do que dentro, não é? É quase melhor mesmo, meu bem. Isso aqui é a mãe falando, né? A mãe postiça falando. É também por causa de nós, crianças, que vocês não podem arranjar um bom alojamento, não é? Bem, algumas vezes as pessoas não querem crianças. Então, se as crianças atrapalham tanto, para que as pessoas têm crianças? Porque é uma lei da natureza. Mas nós não pedimos para nascer. Na verdade, não. E o que há de pior no meu caso é que você não é minha verdadeira mãe e não seria obrigada a tomar conta de mim se não quisesse. Eu não deveria ter vindo. E isso é que é verdade. Eu atrapalhava a vida deles lá na Austrália e atrapalho também aqui. Queria nunca ter nascido. Que é que você pode fazer, meu bem? Acho que se deviam matar imediatamente as crianças que nascem sem serem desejadas, antes de receberem uma alma e nunca permitir que cresçam, que andem. Aí a Su vai atrás do Judas. Aí quando eles voltam para casa depois, o pequeno pai tempo, ele mata os 3 filhos. Ele enforca as três crianças e se mata. É isso. É isso que é esse livro, gente. É isso. Ele simplesmente faz isso. Aí, o mais louco, né? Que quando acontece isso, aí, assim, os diálogos do Judas com a Su, depois que descobre que os meninos morreram, quer ver? Olha que coisa, gente. A cara do menino contava toda aquela triste história. Naquele pequeno morto estavam escritos os maus auguros e as sombras que haviam obscurecido o primeiro casamento de Judas, e os erros, os mal-entendidos, os receios, os acidentes do segundo. Era o ponto central de toda a história, seu foco, sua expressão mais simples. Pela imprudência do primeiro, o pobre menino gemera, sofrendo pelo desacordo dos pais. Morria da desgraça do segundo. Quando a casa silenciou e eles não puderam fazer mais nada, senão esperar pelo inquérito da polícia, ouviu-se no quarto, através das espessas paredes, vindo de fora, um som forte e profundo. O que é? Perguntou Su, retendo a respiração. Parece que a Su não sofreu assim. Eles ficaram conversando como se fosse normal, assim. Normal. Oh, meus filhinhos, não tinham feito mal algum. Quer dizer que é o antífono do Salmo 73. Verdadeiramente Deus é amado dentro de Israel. Estão certamente falando de nós, gemeu Su. Tornamos-nos um espetáculo dentro do mundo, para os anjos e para os homens. Judas escutou. Não estão falando de nós. São 2 clérigos de opiniões divergentes discutindo a questão do Oriente. Há qualquer coisa de exterior a nós que nos diz, você não poderá. Primeiro disse, você não poderá estudar. Depois, você não pode trabalhar. E agora, você não poderá amar. Judas procurou acalmá-la, dizendo, você está sendo cruel, meu bem. Aí eles começam a discutir aqui com os 3 filhos mortos, 4 filhos mortos, né? Sem contar o tal do pequeno pai tempo. Eles, sim, meu companheiro, nossa perfeita união, a fusão de 2 seres num ser, está agora tinta de sangue, ensombrada pela morte, somente isso. Mas fui eu quem... Aí fica um, não, a culpa é minha, a culpa é minha. Aí ela pira, a Su, ela meio que pira, e ela passa a acreditar no casamento, porque como ela diz que ela pecou, ela fez coisa errada, ela não era para ter abandonado o bonito lá do Richard Phillotson,
Então ela volta pro sujeito e o Judas fica largado. Aí quem chega para se aproveitar disso? Obviamente a Arabella Dunn. Ah, não, gente. Ó, tinha percebido que ninguém pode, sem perigo, numa civilização velha como a nossa, deixar-se levar a um sentimento instintivo e descontrolado de justiça e de direito. Era necessário agir de acordo com uma noção artificial adquirida, se queria gozar uma parte razoável de vida fácil e honrada e deixar a misericórdia de lado. E aí ele começa a beber, a tal da Arabella Dunn vai se aproveitar, e a Arabella Dunn vai querer casar com ele de novo. Ela tinha conseguido o divórcio, ela tinha arrumado o divórcio, vai querer casar com ele de novo, vai encher ele de... Ele já está bem doente, a Sue foi viver lá com o Phillotson, ele está totalmente largado, doente, já praticamente já, né, às portas de... Tipo, meio que comete suicídio, já... Ele tá meio que assim, já tá largando a vida. A tal da Arabella vai voltar para ele porque ela acha que ele, né, vai querer algum dinheiro. Ah, lembrei de um livro aqui bem depressivo quanto esse aqui, chamado Alto de Fé, do Elias Canetti, tá? Do Elias Canetti. Procurem que esse livro vale a pena, que é um livro bem nessa linha aqui. Bem nessa linha. Elias Canetti, que eu li há muitos anos atrás, o Alto de Fé, que também tá nesse mesmo... É uma miséria atrás da outra. É um Elias Canetti, prêmio Nobel de literatura, né? Que vai seguir justamente esse universo aqui. Aí ele vai adoecer, ele ainda vai encontrar com a Sue, né? Ele vai encontrar com a Sue e vai dar um beijo nela. Aí ela vai voltar pro marido mesmo, não quer mais saber dele. Aí ele acaba morrendo. Só para você ter uma ideia, a Arabella, ele tava lá doente no quarto lá, e a Arabella nem aí, né? Ela vai para uma festa. Ela larga ele lá doente lá, ele vai querer beber uma água, mas ela não tem ninguém na casa, ele acaba morre, e a Arabella volta para casa, vê que ele morreu, aí volta pra festa. Aí ela fica preocupada lá na festa, né, assim, caramba, se o pessoal descobrir que eu fiz isso, vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Melhor eu voltar lá e dizer que eu passei o papel de viúva, né? Uma coisa bem, sou viúva, tal. Ai, meu Deus, aqui ó, nós temos aqui o Otto Maria Carpo falando um pouco do Thomas Hardy, né, aqui ó. Ele vai contar aqui a história do Thomas Hardy, vai falar justamente que esse livro foi condenado, que na era vitoriana, mas depois ele praticamente não escreveu mais nenhum romance. O pessoal, aqui ele inclusive vai dizer que isso aqui foi o último romance dele, mas o último romance dele foi esse A Bem Amada aqui, que foi publicado, né? Eu acho que não sei se foi publicado póstumamente, mas esse A Bem Amada aqui, considerado o último. Depois ele passou a ser um escritor de poema, de poesia, muito bem conceituado, viu? Muito bem conceituado. Ele vai falar aqui, ó. Conjecturou-se muito por que motivo Hardy, depois de Judas Obscuro, abandonou o romance dedicando-se só à poesia. A maneira hostil com que aquele seu maior romance foi recebido não pode ter sido o único motivo, nem a insatisfação com o romance regionalista. Hardy não é regionalista, tampouco como Verga, assim como esse não descende de poesia dialetal da Sicília. Assim, tem Hardy pouco em comum com a poesia rústica de Creble e Wordsworth, a não ser certa tendência populista. Deixa eu ver se ele vai falar aqui do Judas Obscuro aqui, gente. Que é assim, um livro muito... Eu realmente, ele escreveu muita coisa, ele viveu entre 1840 e 1928, né? Hardy é um dos poetas mais densos de língua inglesa, um crítico americano de filiação muito diferente. Hanson colocou-o entre os 3 maiores poetas da língua do século XX, ao lado de Keats e Eliot. Deixa eu ver aqui, você tem aqui alguma coisa que ele fale aqui. Judas Obscuro. O Tess of the Umberville, né? É uma tragédia lisboetana, peça companheira do White Devil ou do Changelin. As histórias que Hardy contou não constituem leitura agradável. Sedução, assassinato e suicídio são temas habituais. O estilo é melodramático, às vezes falsamente poético. No ambiente rústico, aqueles enredos violentos também têm algo de falsa teatralidade. Mas se T.S. Eliot censura no romancista o masoquismo para consigo mesmo e o sadismo para com os leitores, esqueceu que isso também é velha tradição inglesa. Se bem não a dos bem pensantes respeitáveis, mas dos dramaturgos elisabetanos. Ele vai falando aqui, ele não tem
uma referência aqui, né, ao Judas Obscuro. Mas é um livro que eu não, assim, se você quiser sofrer, eu vi muita gente falando que é o livro mais triste que já leu na vida. Eu vi de tudo na internet. Pessoas falando que é o livro mais triste. Eu fiquei curioso, falei, caramba, que raio de livro é esse? Onde o indivíduo quer arrumar um diploma, assim, para subir na vida e a vida dele é só descer, só descer, só descer. Entendeu? Só a ponto de morrer praticamente abandonado, novo ainda. É isso aqui, Judas o Obscuro, do Thomas Hardy. Judas o Obscuro, obscuro. Beleza? Então, gente, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Eu falei um pouquinho do Judas Obscuro, dessa série aqui, né, dos Imortais da Literatura. Esta edição aqui, ó. Se você gostar, eu não gostei, eu não recomendaria. Mas se você quiser ler, aí né, você pega e vai ler. Se você pode, dependendo de como você for ler, talvez você fique deprimido. Talvez eu fiquei chateado, só isso. Fiquei aborrecido, mas me livrei, né? Me livrei, fui cuidar da vida. Ufa, graças a Deus. Thomas Hardy, Judas Obscuro, nunca mais. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Este livro do inglês Thomas Hardy, o Judas o Obscuro, esta edição aqui de 1971. Depois que você lê Dostoiévski, esse pessoal se torna meio anódino, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Esse aqui eu não gostei. Fazia tempo que eu não gostava de um livro, esse aqui eu não gostei. Beleza, gente? Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta semana que vem. Valeu, tchau, tchau, obrigado.